Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos começar o capítulo 1 da Carta aos Filipenses e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, uma caneta, um café e vamos nessa jornada. O primeiro vídeo dessa playlist, desse estudo, a Carta aos Filipenses, tem a introdução do livro inteiro e a partir de agora a gente vai capítulo por capítulo. Então vamos ler e destrinchar o capítulo 1. Paulo, como vocês bem sabem, foi o fundador da igreja em Filipos, quando ele passou por lá na sua segunda viagem. Quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso em Roma. Então é importante a gente entender isso, saber que ele não está lá, ele está escrevendo uma carta a essa igreja de um lugar muito confortável, que é a prisão. E a carta aos Filipenses, no capítulo 1, fala sobre a alegria. Então Paulo nos ensina nessa carta a ter uma alegria mesmo na adversidade. Paulo nos ensina que é possível passar por problemas, passar por problemas e ficar alegre, e ter essa alegria. Então vamos ler e aprender com essa carta? Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então Paulo começa essa carta falando do amor que ele tem por essa igreja, porque ele reconhece a colaboração dessa igreja na implantação do Evangelho. E ele fala, eu tenho certeza que a boa obra que o Senhor começou, porque Paulo implantou a igreja, mas ele não ficou lá. Ele deixou, os responsáveis, como nós vimos aqui, os bispos e os diáconos ali, para continuar a obra que Paulo começou. Então ele fala, eu tenho certeza que a boa obra que o Senhor começou em vocês, ele vai completá-la até a volta de Cristo. E isso fala do quê? Da nossa transformação. Deus começou uma boa obra em mim e em você. E essa obra, ela é contínua. Eu brinco, né? Tem uns que estão fazendo obras na kitnet, outros fazendo obras em mansões. Outros estão fazendo obra no banheiro, outros estão fazendo obras no quarto. Outras estão fazendo obra na fachada. Mas todos nós estamos em obras. A gente tem que ter uma plaquinha. Em obras. E isso vai até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, ou Jesus volta, ou ele nos leva, ou ele tira o fôlego de vida, na verdade, nós estamos em obras, nós estamos em transformação. E isso tem que trazer uma paz para mim e para você. Primeiramente, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Não é sobre você conseguir, não é sobre você ter capacidade, não é nada sobre você, é tudo sobre ele e em você. O que te compete é se achegar a ele todos os dias. É conhecer e seguir em conhecê-lo, para que através da palavra essa obra se complete na sua vida, ok? Então vamos seguir. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então Paulo realmente amava essa igreja, devia ter sido uma igreja que foi muito importante, também emocionalmente para Paulo, porque apoiava Paulo na jornada dele. Era uma igreja que somava com Paulo, e não uma igreja que dividia. Era uma igreja que entendia a missão. Então Paulo amava muito isso. Essa é a minha oração, e Paulo ora. As orações de Paulo, as orações que nós encontramos em diversas cartas de Paulo, nós podemos e precisamos fazer essas orações. É uma dica que eu deixo. Paulo fala assim no versículo 9, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada dia mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo ora, e a oração que nós precisamos fazer sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa igreja, que o amor cresça, que o amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, porque só assim, nesse amor, é que a gente vai discernir o que é melhor, a fim de sermos puros e irrepreensíveis
até o dia de Cristo. Né? Que estejamos cheios dessa justiça. Em nome de Jesus. E ele segue: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu bem tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Então Paulo fala assim, isso que está me acontecendo, a prisão, ao invés de estar matando o evangelho, ele está aumentando, ele está crescendo o evangelho. Por quê? A minha prisão não veio para parar a pregação do evangelho, mas ela veio para potencializar. Então Paulo olha a prisão não como algo ruim, mas como algo bom para o avanço do evangelho. É aquilo, né? Paulo olha o copo meio cheio e não meio vazio. Isso é um ensino pra gente. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estou anunciando a palavra de Deus com maior determinação e destemor. Então aquilo gerou testemunho para os guardas, a prisão dele gerou testemunho para os guardas do palácio, então ele tem ali, através da sua vida, pregado o evangelho para aqueles que estão ali no palácio. E para os irmãos, aquilo foi combustível para que eles avançassem, determinados e destemidos na pregação do evangelho. E ele continua: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Na igreja primitiva já existiam pessoas que pregavam por intenções erradas o evangelho. E olha o que Paulo faz, isso é um ensino. Alguns pregam por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? E aí vem o ensino dele. O que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. Então Paulo, ele sempre nos ensina a olhar a situação de uma maneira positiva. Ele podia estar aqui, olha o que aconteceu comigo na prisão, eu estou agarrado, preso. Mas ele fala, não, isso que me aconteceu tem ajudado o avanço do evangelho, tem sido combustível para os outros. Ele sempre decide olhar o copo mais cheio. E ele fala, tá, estão pregando por inveja, estão pregando por rivalidade, mas o que isso importa? O importante é que o evangelho está sendo pregado. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele sabe que cada um vai dar conta de si. Então, a intenção do meu coração, mesmo na pregação do evangelho, ela precisa ser verdadeira e genuína. Ela precisa ser sincera e não com ambições egoístas. Ela precisa ser verdadeiramente por vidas, por amor às vidas. Mas se existem esses que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, sem amor, Paulo fala, o que importa? Hoje, mesmo esses estão pregando o evangelho. E ele fala, isso não me importa. Eu vou me importar é que isso também, nesses, a minha história, está fazendo com que o evangelho seja proclamado. E ele continua, de fato, continuarei a alegrar-me. Como ele está alegre, né? Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Guardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu coração, em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. E isso mostra que o que Paulo quer ensinar pra gente? Ele quer ensinar que não importa o que aconteça na vida dele, viver ou morrer, ele está ali posicionado no evangelho de Cristo e na missão que lhe foi proposta. Então não foram as circunstâncias que fizeram com que Paulo duvidasse se aquilo que ele estava fazendo, que era pregar o evangelho, não foram as circunstâncias que fizeram com que Paulo tivesse dúvidas que aquilo que ele estava fazendo, que era a pregação do evangelho, tivesse errado porque ele foi preso. Ele continuava alegre, ele decidia por olhar o copo cheio e ver que a prisão dele estava sendo testemunho para os soldados, para os soldados lá do... Cadê? Deixa eu olhar aqui.
enfim, para os soldados, e também era combustível para que os seus discípulos com determinação continuassem pregando o evangelho. E ele sabia que os seus inimigos também estavam pregando o evangelho, mesmo que a intenção do coração deles fosse errada, fosse por ambição egoísta, fosse para denegrir a imagem de Paulo. O evangelho estava sendo pregado. Então, dos 4 cantos, Paulo enxergava: o evangelho está sendo pregado. Então, isso trazia alegria a ele. E ele fala que mesmo na morte ou na vida, não importa. Para mim, viver é Cristo. Quer dizer, viver na missão do evangelho. E morrer é lucro, porque ele vai estar com Cristo. Então, isso nos ensina muito. Isso nos ensina a olharmos para nós e vermos alegria mesmo nas tribulações. Termos alegria mesmo nas adversidades, porque tudo está cooperando para o nosso bem. Vamos seguir aqui. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exaltação de Jesus Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito. Então, Paulo nos ensina que existe uma forma digna de viver a nossa cidadania, a nossa vida aqui, e é o Evangelho de Cristo. E ele fala, mesmo que eu não vá novamente estar com vocês, eu possa ouvir falar que vocês permaneceram firmes em um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Amém? Então, ele nos ensina isso. Lutando, vamos seguir aqui. Existe uma maneira, queridos, digna de viver a nossa cidadania, que é o Evangelho de Cristo nessa terra. Não se esqueça disso, existe uma maneira digna de nós vivermos, mas nós só vamos saber disso se nós lermos a palavra e aplicarmos a palavra. Vamos seguir aqui já para o final do capítulo 1. Fiquem eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânime pela fé do Evangelho. Pela fé evangélica. Então, um só Espírito é lutar pelo Evangelho de Cristo. É todos nós estarmos unidos em um só Espírito. Unidos no Espírito Santo. E implantando e lutando unânimes pela fé. Sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Então a vida de Paulo era combustível para outros cristãos permanecerem firmes na fé, na pregação do Evangelho, na fé evangélica, para que eles não desanimassem e soubessem que a perseguição por causa da pregação do Evangelho traria vida a eles. Traria salvação. Então, que a gente não desista, que a gente continue alegres, mesmo nas perseguições, mesmo nas nossas tribulações, mesmo pela pregação do Evangelho ou pela obra que o Senhor está fazendo dentro de nós. O ensino de Paulo é que a gente sempre enxergue o copo meio cheio. A gente fica por aqui, até o capítulo 2 do livro de Filipenses. Deus abençoe, até a próxima.